Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de botânica e vamos continuar falando sobre histologia vegetal. Gente, a gente estudou como é que os tecidos se formam, né? A gente viu que na pontinha da raiz, na pontinha do caule, nós temos os meristemas apicais, que dão origem aos meristemas primários. E a gente falou de meristemas primários. A gente falou do meristema procâmbio, do meristema fundamental e do meristema protoderme, tá? Ah, a gente viu que o primeiro meristema, o meristema procâmbio, dá origem a um tipo de tecido primário específico chamado xilema, tá? E também a um outro tipo de tecido chamado floema. Pessoal, xilema e floema são tecidos que formam uma coisa que a gente chama de vasos condutores. Se a gente fosse comparar com o corpo humano, né, a gente poderia comparar o xilema e floema com nossas artérias, com as nossas veias, né, com os nossos vasos sanguíneos que transportam os nossos fluidos importantes, né? Tudo que tem no sangue é importante pra gente. Assim como tudo que tem na seiva, que é o que o xilema e o floema transportam, são substâncias importantíssimas, né, para o desenvolvimento de uma planta. Como a gente está estudando aqui a histologia, o foco da aula vai ser mais no estudo desses tecidos, né? No tipo de célula que forma esses tecidos xilemáticos e floemáticos. Mas eu não posso entrar nesses detalhes sem, né, especificar para vocês qual é a diferença e qual é a função das células xilemáticas e das células floemáticas. Pessoal, os fluidos transportados pelo xilema formam uma substância que a gente chama de seiva bruta. Seiva bruta, porque é uma seiva, né, uma substância que ela é coletada do solo, certo? Então ela vem lá da raiz. Ela vem da raiz e vai ser distribuída para o resto inteiro da planta, né? Então, digamos que a gente tem aqui uma arvorezinha bonita, biriri pororó, ela tem raiz subterrânea, né? A única função da raiz, né? Quer dizer, a função mais importante das células da raiz é sugar água do solo, sugar sais minerais do solo e distribuir essa água, esses sais minerais para o corpo inteiro da planta, né? Então, a seiva bruta é essa seiva que vem do solo. Ela é formada por água, né? E por nutrientes, que a gente chama de sais minerais. Tá, esses sais minerais, pessoal, eles podem ser do tipo ah, magnésio, ah, enfim, cálcio, agora não está me ocorrendo muitos, né? Mas, enfim, diversas substâncias boas, fosfato, né? Nitrogênio, agora veio vários. Várias substâncias boas que podem estar presentes no solo e que a planta precisa para sobreviver. O nitrogênio, por exemplo, é essencial para que a planta consiga construir suas próprias proteínas, né? Suas moléculas de DNA, suas moléculas de RNA. Então, a gente precisa desses nutrientes que vêm do solo e a gente precisa da água, porque, como a gente vai ver em alguns vídeos a seguir, a água é essencial para o processo fotossintético. Né? Então, se não tiver xilema transportando água e sais minerais ao longo dessa planta, não tem como ela fazer fotossíntese, logo não tem como ela se alimentar, não tem como ela sobreviver. Né? Bom, as principais células que formam o xilema são os traqueídeos, tá? Traqueídeos são comuns desde lá das pteridófitas até as angiospermas, tá? Traqueídeos são células específicas e, né, do xilema. E os elementos de vaso, pessoal, também são células que compõem o xilema, mas os elementos de vaso surgem nas angiospermas. Tá? Então, se na questão de vestibular te falou em células chamadas elementos de vaso, tu sabe que ele está falando do xilema de angiospermas, certo? Traqueídeos pode ser tanto de pteridófitas, quanto de gimnospermas, quanto de angiospermas. Ah, Andressa, por que não tem nas briófitas? Porque briófitas não tem sistema vascular, né? Não tem nem xilema nem floema. Inclusive, lá nos primeiros vídeos a gente falou que esse é um dos motivos pelo qual elas são tão pequenininhas, né? E o floema, pessoal, é um tipo de tecido vascular que carrega um outro tipo de substância, que a gente chama de seiva elaborada, certo? A seiva elaborada tem esse nome porque ela foi elaborada pela planta, né? Então, o que a planta faz mesmo? Ah, ela faz fotossíntese. O que a fotossíntese produz? A fotossíntese produz glicose, né? Glicose
a gente sabe que é um carboidrato, né, um açúcar, que é muito importante para a obtenção de energia, né? Digamos que ela seja lá a comidinha da planta, né, que ela consegue produzir a sua própria comida através da fotossíntese. Então, a glicose e qualquer outro carboidrato derivado da glicose, né, derivado do processo fotossintético, vai ser transportada no floema, né, nas células que formam esse floema. Então, de novo, se a gente tem aqui uma arvorezinha bonitinha, piriri bororó, que tá o chão e daí a raiz ali para baixo do chão, a gente tem uma região da planta que é fotossintética e outra que não é fotossintética. Por exemplo, para fazer fotossíntese, a gente precisa de um pigmento verde chamado clorofila. A clorofila é verde, portanto, ela só existe nas regiões verdes da planta, que é o caso do dossel, né? O caso aqui da copa, que é formado por folhas. A raiz, por exemplo, não tem clorofila e ela também não tem acesso à luz, então não tem como ela fazer fotossíntese. O que significa que essas células que formam a raiz, elas têm uma grande demanda metabólica. Elas gastam energia, mas elas não conseguem produzir seu próprio alimento. Quem produz a glicose é a região clorofilada da planta, né? Então, por isso, pessoal, que eu tô falando para vocês que a gente precisa do floema. Porque a comida é produzida no dossel, né? Produzido na copa. E, claro, as folhas também precisam, né, da energia derivada dessa glicose. Mas o tronco também não faz fotossíntese e as raízes não fazem fotossíntese. Ou seja, elas têm células vivas que precisam de energia, mas elas não conseguem produzir o próprio alimento. Ou seja, a produção de comida se concentra nas folhas, tá? E a grande demanda energética da planta se concentra no tronco e nas raízes. Então, a gente precisa de um tipo de vaso que carregue essa matéria orgânica produzida pela planta das folhas da copa, né, em direção às raízes. E esse tecido é justamente o floema, tá? Então, ele carrega uma seiva, que a gente chama de seiva elaborada, que tem ali os carboidratos produzidos pela planta e também tem água, certo? Células que formam o floema, pessoal. A gente tem as células crivadas e a gente também tem os elementos de tubo crivados. Essas células, pessoal, existem nas gimnospermas, nas pteridófitas, nas angiospermas, mas elemento de tubo crivado é exclusivo de angiosperma. Células crivadas tu tem nos outros 3 grupos, né? Tu tem nas pteridófitas, nas gimnospermas e nas angiospermas também. De novo, briófitas não tem nenhum tipo de tecido vascular. Certo, pessoal? Próximo vídeo a gente vai estudar outros tecidos primários. Beijão e até a próxima aula.